Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 519 e minguando até 771 dias, 17 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante. Blog diário de 519 e minguando até Blog diário de 519, Enoque, o Pai da Vida, parte 57, subtítulo Força da União por Ato Missionário, ok? Parte 7. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior e um blog que antecedem a este e um blog que antecipe a este para que vocês possam estar acompanhando com mais praticidade, né, com mais interação para ter consciência em tudo que está sendo dito. Não tire conclusões precipitadas. Ver tudo que está sendo dito, Deus do princípio, relaciona isso na sua consciência com respeito, com consideração, e você vai compreender muitas coisas muito interessantes, né? Eu fico muito grata a Deus pela oportunidade. Essa riqueza ela é imensa, né? Dinheiro, nada, e nada disso possa, né? Eu vejo o tanto que a consciência boa, ela já é, né, é grande, é grandiosa, vamos dizer isso, grandiosa para você entender, certo? Aí você vê felicidade, alegria, né? Você vê que tudo isso faz parte de nossas consciências, não faz parte daquilo que tem dentro da sociedade, né, dinheiro. Não que isso não seja necessário, é muito necessário para você controlar as coisas, para você ter um caminho, para você guiar, para você treinar outras pessoas que vêm, né, dentro dessas grandezas de Deus, digamos assim, para ter realização. Muito gostoso você se realizar. Isso é bom. Isso é bom. Consciência, isso que é a riqueza, entenda isso? E certo, os corpos emocionais são um caminho, nós temos que treinar ele, não só o nosso, do outros também, a viver dentro dessa sociedade de uma forma correta, certo? Aquele que tem mais disciplina, ele disciplina o outros, né? Disciplina o outro, né? A palavra discípulo, ela vem disso, né? De você ser disciplinado, de ter disciplina sobre o seu corpo emocional. Tenho uma consciência, eu tenho disciplina sobre ele. Quando os nossos corpos emocionais estão disciplinados, a gente fica feliz, fica alegre, a gente fica rico, consciente, digamos assim. Então, entenda, tudo na descrição, um blog antes e um blog depois. Não tire conclusões precipitadas, entenda isso, certo? Trabalhe as suas consciências e ganhe essa riqueza, né, de ser consciente, ok? Entenda isso. Também deixo na descrição a abertura deste blog diário, né? Desse título, eu deixo a abertura para que vocês possam ter consciência. Eu também deixo uma referência desse título, Enoque, o Pai da Vida, e deixo uma abertura desse título, Enoque, o Pai da Vida. Muito interessante, ok? Vamos entrar então para este contexto muito interessante. Essa parte, né, da segunda esposa, ela vai durar, né, por 4 blogs, eu acredito. Esse já é o terceiro. Nós estamos falando dessa segunda esposa,
de uma forma ideológica, usando a geografia, usando a nossa consciência interior, usando a geografia, usando ela de uma forma aceita, usando ela de uma forma negada, de uma certa forma, certo? Que quando ela é aceita, ela é normal, certo? Usando ela aqui também na ideologia dos astros, né? Que é o anticristo, que de toda forma, os astros, eles formam aqui uma pedra e deixa esses corpos emocional bem desligado, né? Ele usa essas expressões, essas palavras aqui para formar uma consciência social, fazer uma interação muito interessante. Todos esses signos, esse quadro ficou muito apresentável, ele te dá muito conhecimento de tudo, trabalha isso nas suas consciências, isso aqui negado, isso aqui aceito. Isso aqui negado para os atos conscientes, esse aqui é aceito, certo? Esse aqui é o anticristo, esse aqui é o anticristo vamos falar isso, o anticristo dos atos conscientes e o anticristo dos atos inconscientes. Isso aqui é uma forma correta de você viver dentro da sociedade, com, né, tendo consciência só em você e tal, né? Não quero trabalhar social, eu só quero respeitar as pessoas. Isso aqui é correto. Isso aqui é correto para uma pessoa viver dentro da sociedade, uma consciência, ter uma responsabilidade, representar um cargo dentro de uma empresa, representar um marido de uma certa forma, representar qualquer coisas que venham acima de uma consciência normal, digamos assim, uma consciência de um corpo simples, de um corpo que quer somente viver, não tem responsabilidade nenhuma. Entenda? Então, nós estamos trabalhando aqui, ó, nós vamos trabalhar os 4 blogs praticamente sobre essa esposa, a segunda esposa negada, ok? E que de uma certa forma ela vem falando dela aceita também, dela negada, dessa aceita também, né? De toda forma. Essa terceira essa segunda esposa, ela é ficando muito interessante. Quando ela fala dela aceita, ela vai ter uma consciência dentro dela, um espaço dentro dela e um espaço fora, uma visão. Esse espírito, ele representa aquilo que nós vemos, certo? E por isso que eu coloco ele, né, dessa forma aqui. Na esquerda, ela vai da esquerda, ela vai para o sul, certo? Porque o nosso interior são à direita, né? Vai dando, né, de uma certa forma, ela a nossa visão vai dar para o sul, a direita aqui, né, de uma certa forma, vai representar essa consciência do norte, né, de norte, nós está dando para trás de nós, ela vai dar para nós, entenda isso, muito compreensível se você memorizar isso, tudo ideologicamente, igual o tempo falando do blog anterior, se o sol nasce aqui, ele expõe aqui, na nossa frente tem que ser o sul, atrás de nós vai ter que ser o norte, representando palavra, vida e corpo. Parou? Então vamos usar o espírito esquerdo que nós estamos vendo dentro da sociedade, certo? As matérias que estão se movimentando dentro da sociedade, para a gente ter consciência nele, para a gente respeitar o espaço dele, de uma certa forma, entendeu? À medida da forma que a gente respeita o espaço dele, a gente respeita o nosso também, a gente não deixa um reflexo dele nosso negativo, né? Nós não vamos gerar para ele uma contradição. Essa segunda esposa é muito interessante. Estou fazendo, né, igual estou tendo dito, 4 blogs diários sobre ela e é muito interessante vocês compreendê-la de toda forma. Vamos então entrar para essa expressão livre, fazendo essa interação sobre a formação Cristo e sobre a dimensão social, aquilo que já tem dentro da sociedade, ok? Vamos lá. Depois que nós paramos, né? Lembrando que sempre o blog diário é uma continuidade. Se você não viu, veja, né? Eu parei falando, pois se explica o que vemos, vai explicar a matéria e o que se move sobre a terra. Então eu li esse finalzinho. Se vocês não viram o que é antes, vai lá e veja e volta aqui para a gente dar continuidade. Então, vamos lá. Isto explica que o horizontal norte pode estar invertido com o horizontal sul, explicando que o sul é a nossa visão externa e não a nossa visão interna. E o que posicionando o nosso braço à direita, ao sol, temos o nascer do sol e o que é o leste. Na frente, né, na frente dos nossos corpos temos o norte e nas costas
né? Nas costas nós temos o sul, sendo o ideal, né, na frente, o sul, e nas costas o norte, sendo que a vida reflete em nós. Sendo que a vida refletido em nós gera uma contradição do que estiver sobre a visão de outros corpos, pois todas as matérias que se movimentam é apenas uma consciência que se movimenta e não uma matéria. É possível que o oriental seja uma correção do horizontal sul, sendo que o oriental explica o que somos e o que vemos desta matéria, que se move sobre a terra, sendo que o ocidental vai gerar uma contradição sobre a matéria e que se move sobre a terra. Cada expressões ela ganha uma significação. Lembra que eu sempre tenho dito isso, a Bíblia é significativa, os livros são significativos, as geografias são significativas, o que nós aprendemos dentro da escola sobre os sistemas planetários são significativos. Tudo que nós vivemos são significativos. Não é diferente com a geografia, elas têm a sua significação. Deixe as suas consciência flexionado, certo? Não, não deixe a porta aberta, fechada para o conhecimento. Deixe a porta aberta, deixe tudo flexionado. Não duvide de nada para que vocês possam aprender. Então, entenda, tudo é significativo. Cada coisa que há dentro da sociedade vai representar ideologias, coisas que nós podemos aprender de uma forma correta, ok? Porque isso vai se transformar em nossos caminhos, né? O nosso caminho ele está ligado ao nosso corpo emocional, aquilo que nós representamos dentro do tempo, né? A alegria, a tristeza, aquilo que nós estamos guiando nosso corpo emocional pela uma consciência, aquilo que nós somos e não pelo aquilo que nós vemos, a matéria que se movimenta no espaço, né? Entre um corpo e outro, entre o tempo, né? Entre essas terras geográficas, tudo ganha a sua significação, a sua ideologia. Entenda isso? Vamos explorar esse contexto, né, e fazer dela uma expressão livre. Vamos lá. Isto explica que o horizontal norte pode estar invertido com o horizontal sul, né? Quando eu falei horizontal norte, né, aqui, horizontal norte, hoje ela está explicando à nossa frente o que nós vemos, né? O que nós vemos. O que nós vemos, ela não pode ficar na frente, porque senão nós estamos olhando para dentro de nós aquilo que nós somos. A gente não temos que olhar para aquilo que nós somos, porque nós sabemos, nós temos consciência espiritual. Essa consciência espiritual, nós temos que de uma certa forma, relacionar a nossa vista àquilo que nós vemos, certo? A nossa consciência é espiritual. Então, o horizontal norte pode estar invertido com o horizontal sul, né? Então, hoje é o correto, nós aprendemos que o horizontal norte está na nossa frente e o horizontal sul está nas nossas costas, né? E significa que nós não temos olhos para a sociedade, nós não estamos vendo a sociedade, a gente está vendo a nós mesmos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque pode olhar aí, para você ficar livre, você tem que ter olhar as coisas como ela é. Você tem que entender como ela é. Eu não preciso olhar para mim, porque se eu olhar para mim, eu vou ver o que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Então, eu vou gerar conflito com outros corpos que estão se movimentando sobre a Terra, sobre aquilo que eu vejo, sobre aquilo que eu quero. Eu não posso ser egoísta emocionalmente ao ponto de querer as coisas só para mim. Eu tenho que ter consciência que as coisas, para fluir bem, todo mundo tem que ter uma consciência. Entenda isso. Isto explica que o horizontal norte pode estar invertido com o horizontal sul, né? O horizontal norte pode estar invertido com o horizontal sul. O que é hoje, na nossa frente, é norte. Né? Vamos entender.
explicando que o sul é a nossa visão externa, né? Aquilo que nós vemos, e não a nossa visão interna, não aquilo que nós vemos. O sul nunca pode representar aquilo que nossa consciência interna. Ela tem que representar a nossa consciência externa. Ela tem que representar essa glória desse corpo comum, ok? Ela tem que representar aquilo que nós vemos. E que posicionado o nosso braço direito ao sol, temos o nascer do sol, certo? E o que é o leste, e na frente do nosso corpo temos o norte, e nas costas o sul, sendo esse o que nós aprendemos dentro da nossa geografia. Sendo o ideal na frente o sul, né? Porque para deixar as nossas vistas livres, para não ter nada, para a gente ter. Eu lembro muito bem que às vezes as pessoas gostam de comprar uma casa com vista, né? Entenda que essa vista que eles procuram é uma liberdade, né? Ele está podendo olhar para as coisas, olhar para uma árvore, eu quero olhar para uma floresta, eu quero olhar, né, para uma cidade toda. De uma certa forma, eles vão olhar, eles vão ter uma vista daquilo que eles se ver bem. Entende que essa vista ela tem que estar livre, ela tem que estar livre, certo? De todas as formas, nós podemos ter a nossa vista, né, em qualquer lugar do mundo, né? Aquele que tem consciência, ele vê, às vezes deitado na cama, ele pode ver uma vista livre, entender todas essas grandezas de Deus. Entenda isso. Então, sendo o ideal na frente o sul e nas costas o norte. Isso que eu queria dizer. Nas costas norte. Sempre quero retomar sobre isso de novo. Por que que nas costas tem que ser o norte? Porque eu não posso estar olhando para a minha vida. Eu não posso olhar para o meu próprio umbigo. Vamos dizer isso. Para olhar para mim, para aquilo que eu quero. Eu sei que eu sou consciência espiritual, eu só tenho que olhar, enxergar as coisas de uma forma, com liberdade, digamos assim, vamos falar isso, com liberdade, certo? Se eu estiver olhando para cima de mim, para dentro de mim, para a minha vida, para essa consciência do meu corpo emocional, eu vou só gerar conflito, só conflito, eu vou estar negado, eu vou estar negado. Esse aqui é uma consciência espiritual. Se eu olho para dentro, eu ganho uma consciência emocional e não espiritual. Agora, quando eu olho para fora, né, eu tenho uma consciência dessa vida, eu olho para fora, tenho uma consciência dessa vida, aí eu vou ter uma vista boa. Eu vou estar enxergando tudo fora, bom. É um espaço, é uma consciência, né? Aquela pessoa também tem uma origem dentro dela, tem um espaço de Deus, tem um desfragmento da consciência de Deus, que hoje é Cristo. Tem uma consciência nela, né? Então, entenda isso. É muito interessante vocês compreenderem isso. Sendo que a vida reflete em nós, sendo que a vida refletida em nós gera uma contradição do que estiver sobre a visão de outros corpos, né? O que eu falei que a vida é refletida em nós? Eu olho para dentro, eu vejo uma emoção, eu gero uma contradição sobre aquilo que as pessoas vivem, certo? Sei lá, eu vou manipular a emoção dela, eu vou querer só os meus interesses, nada do interesse dos outros. Não tenho consciência exterior, não posso ver o meu relacionamento social, não posso ver, eu vejo só aquilo que é do meu interesse, né? É egoísta emocionalmente, ok? Entenda isso. Pois todas as matérias que se movimenta é apenas uma consciência que se movimenta e não uma matéria. Aqui eu estou dando a ideia que o que move a matéria é uma consciência e não a matéria. Pode olhar aí. Eu estou parado por quê? Porque a minha consciência está dizendo para mim parar, né? Ela que está mandando resposta para o meu corpo. Ela que está mandando eu fazer os movimentos, eu fazer isso, é a minha consciência, ela é espiritual, certo? Ela é espiritual, ela não é uma matéria, ela é uma espiritual, a minha consciência é espiritual, ela não é uma matéria, certo? A minha consciência, é eu que move o meu corpo, é ele que move o meu corpo, é ele que move a minha matéria, entenda? Entenda que, é por isso que eu digo para você que a consciência
dentro e consciência fora. Consciência dentro e consciência fora, certo? Entenda isso. Então, essa consciência fora vai representar a minha visão, a minha liberdade, daquilo que eu estou vendo, certo? Entenda isso. Vou voltar um pouco mais. Sendo que a vida reflete em nós, gera uma contradição do que estiver sobre a visão de outros corpos. Aquilo que os outros estão me vendo vai gerar uma contradição. Se a minha consciência estiver habitada, ela não precisa gerar uma contradição, a não ser que eu use meu corpo emocional, né? Sei lá, que eu atraia as pessoas pelo sexo, pelo dinheiro, aí sim gera uma contradição. A minha consciência, ela fica contra mim mesmo, certo? Mas aqui eu estou falando que gera uma contradição com outras pessoas que estão fora. A pessoa não conhece a mim, não sabe quem eu sou, consciência interior, então ela vai gerar uma contradição sobre a matéria que se movimenta, ok? Sendo que a vida refletida em nós gera uma contradição do que estiver sobre a visão de outros corpos, pois todas as matérias que se movimenta é apenas uma consciência que se movimenta e não uma matéria. Explicado, bem explicado. Agora vamos lá. É possível que o oriental seja uma correção do horizontal sul. É possível que o oriental seja uma correção seja, é possível que o oriental seja uma correção do horizontal sul, né? O oriental, geralmente, ele vai representar o norte, aquilo que está atrás de nós, né? Eu gerei muita complexidade, porque eu não tenho uma tecnologia avançada, o que eu tenho é muito livros, né? Mas isso, eu não tenho prática de ler livro, nunca li um livro, né, para estudar, mas eu tenho essa consciência que pode me auxiliar. Mas o que eu quero dizer? Para mim ter prova disso, eu tinha que ter uma tecnologia muito avançada, né, que vê, né, que trabalha isso, mas não tem. Aí o que acontece? O oriental geralmente vai para o norte. Então, pode ser que o oriental não esteja invertido com o ocidental, já que o ocidental é aquilo que nós vemos, ele está praticamente no sul, né? De uma certa forma, o oriental ele vai cair, né, no Polo Sul, Polo Norte, né? Mais ou menos dividido assim, só para vocês terem uma ideia. Então, o oriental está dentro do Norte-Sul. O que essa ideologia quer dizer? É possível que o oriental seja uma correção do horizontal sul. Quando eu falei uma correção do horizontal sul, eu já estou representando aquilo que eu vejo, não o norte, aquilo que nós estamos retratando das nossas vistas, nós estamos limpando nossas vistas, nós não estamos olhando mais só para nós estamos olhando para toda essa dimensão, essa grandeza do Cristo. Então, ela está nos corrigindo, né? Ela está nos corrigindo. O oriental, ou seja, é possível que o oriental seja uma correção do oriental sul, né? Fazendo o movimento de trás, daquilo que está atrás de nós, sendo o oriental, representando a palavra, a vida, e o corpo, ideologicamente, o que está dentro do nosso interior, então ela pode corrigir aquilo que nós estamos vendo, para que nós possamos ser gloriados com Cristo. A nossa vista seja uma vista limpa, que ela não seja uma casta, que ela não tampe aquelas nossas que não coloque uma coisa que nos venda os nossos olhos, né? Sei lá, e não seja cega. Muita ideologia aí, muito rica. Esses tempos nossos é muito rico de ideologia, entenda isso. Vou repetir de novo. É possível que o oriental seja uma correção do horizontal sul, né? Ganhando uma consciência limpa já. Sendo que o oriental explica o que somos. O oriental explica o que somos e o que vemos desta matéria, né? O que eu quero dizer? O oriental explica o que nós somos, Está falando dessa consciência interior. Nós somos ela. O oriental vai explicar essa consciência interior. O que nós somos, o oriental explica isso, certo? O que nós somos, uma consciência interior, um espaço que há dentro do nosso corpo. Isso explica o oriental.
certo? Ele está dentro de nós e, de uma certa forma, ele está para trás de nós, no norte. O que nós vemos agora, sim, vamos entender isso. O que nós vemos, considerando o oriental e o ocidental. Vamos lá. Sendo que o oriental explica o que somos e o que vemos desta matéria que se move sobre a terra. E o que vemos dessa matéria. O oriental, ele não só explica o que somos, mas também explica o que vemos, né? Voltando no início do título, no início do contexto que eu vi era dito, é possível que o oriental seja uma correção horizontal, né? Então, agora eles estão explicando o que nós somos dentro e estamos explicando o que nós somos fora, certo? Sendo que o ocidental vai gerar uma contradição sobre a matéria que se move sobre a Terra. Por que que eu falei que ela vai gerar uma contradição? Em tempo da Guerra Fria, isso aqui é uma imagem. Se você negou esse espaço que é dentro, essa consciência dentro, isso aqui é uma imagem. Então ele vai gerar uma contradição. Qual que seria a contradição? Às vezes ele é consciência, ele é a palavra da vida, às vezes ele é uma imagem apenas. Ele está gerando conflito com toda a sociedade. Às vezes ele é, né, quando tratando de um movimento de um astros, às vezes ele é uma consciência que ele mesmo negou, né? E gerando uma imagem para esse corpo, né? E gerando um reflexo daqui, ideologicamente de tudo. Aí o homem passa a ser leão, né? Aí o homem passa a ser, sei lá, mulher, o homem é mulher, né? Sei lá, o homem é mulher, sei lá, muito complexo. Aí muitas ideologias, árvore, né? Corpo, árvore, né? Sei lá, muitas outras coisas. O homem é estrela, né? Mulher, sei lá, muitas outras coisas. Você vê aí, tá tudo aí. Se você estiver acompanhando esse blog diário, você não vai ter dúvida sobre aquilo que está sendo dito. Entenda? Esse blog diários, né, em específico, tá muito interessante. Vocês acompanham, né? Eu acho que vamos dar continuidade, vamos para o próximo bloco falando de novo, né, dessa mulher, dessa segunda mulher. Nós não vamos terminar sobre ela. E no próximo blog a gente já vai vir fazendo a leitura dela completa, né, de tudo que for dito dessa segunda mulher, dela estar sendo negada, dela não estar sendo negada. Mas geralmente, de acordo com a ideologia que eu criei para a segunda mulher, ela é uma coisa totalmente negada, né? A segunda mulher, representando o espaço que há dentro de nós, do nosso corpo, ela é muito complexa, né? Ela entrega, né, o seu marido à sociedade para se promover emocionalmente, né? Não tem consciência de nada. Essa é a segunda esposa, né? Segunda esposa, né? Mulher não. Essa segunda esposa, ela ganhou uma complexidade e explica muitas coisas no dia de hoje. Entenda isso de todas as formas. Vamos trabalhar isso em nossas consciências para que nós possamos nos realizar com este blog diário, com este título em específico, né, explicando aí a força da união por ato missionário, explicando aquilo que nós somos, que poderíamos ser e não somos, né? É isso, e a gente pode ser coisa certa, coisa errada, né? Coisas errada, coisa certa, de uma certa forma, muito produtivo este blog diário, muito explicativo sobre tudo aquilo que veio da Guerra Fria, trabalha esses contextos de todas as formas, né? Se permita você se realizar com Deus no seu interior e se permita se realizar com Cristo no exterior. Permita a sua consciência limpa, ok? Entenda isso de todas formas. Essa parte, né, que nós estamos trabalhando da geografia, o espaço que há dentro do corpo e o espaço que há fora do corpo, né, representando toda essa grandeza do Cristo, Oriente, Ocidente, né, Norte, horizontal sul, né, invertendo aquilo que nós já aprendemos dentro, né, dessa sociedade para a gente ganhar uma ideologia sobre aquilo que nós podemos enxergar, ter uma vista limpa, não uma vista cega. Geralmente, quando a gente
estamos cegos, a gente que os atos emocionais para a gente relacionar isso socialmente. O que cega os nossos olhos são as gorduras dos nossos corpos emocionais, aquilo que nós pensamos ser correto, mas não passa a ser só uma coisa emocional, aquilo que eu quero que os outros vivem, aquilo que eu acho que é correto, aquilo que, né, não tem espiritualidade, você só quer viver a sua vida. Então, essa segunda esposa, ela explica tudo isso, ela é muito astuta, ela parece bem aos olhos das pessoas, as pessoas todas vê, as pessoas todas aplaudem ela, diz, nossa, essa aí é o que, né, é a pessoa, né, sei lá, uma influência, né, sei lá, é uma influência, sei lá, e tudo é que as pessoas falam dentro da sociedade, representando tanto macho, tanto o corpo macho, tanto o corpo fêmea, tudo é ideologia, tá? Né? Quando a gente explica uma coisa, a gente explica outra, certo? No mesmo sentido, e questão de conscientização, certo? Entenda isso de todas as formas. No próximo blog eu vou fazer mais, eu vou ter mais uma parte de expressão livre. Depois eu vou vir lendo, fazendo uma leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, né, que vai ficar muito interessante, ok? Vamos entender isso e trabalhar isso na nossa consciência com dedicação, com respeito, com carinho, ok? Eu vou terminar este blog diário de 519, Enoque, o Pai da Vida, parte 57, Força da União por Ato Missionário, parte 7. Se inscreva neste canal se você se sentir livre, sentir liberdade, se você se sentir realizado, só isso, tá? Se não foi útil para você, não faça, não precisa fazer nada, tá? Eu, com certeza, eu fico da mesma forma que eu me alegro com as pessoas que passa essa interação sobre tudo aquilo que está sendo dito, né? De eu estar ganhando um irmão, da mesma forma que eu fico alegre, eu fico também alegre pelas pessoas que não venham. Por que que eu digo isso? Sério, não faz diferença para mim se ela não vem, se ela não vem, sabe? Porque eu sei que tudo que ela fizer vai fazer por ela mesma, não vai fazer por mim, vai fazer por ela. Ah, tenho consciência? Beleza, eu só tenho mais um irmão, né? São muitos que nós temos. É alegria, a união pelo bem, né? Poder estar relacionando a Deus e a Cristo, maravilha, certo? Mas se eles não virem também, eu falo, não é hora, né? Não é hora dele vir. Eu não estou correndo atrás de seguidores, atrás de público, né? Atrás, sei lá, de qualquer coisa. Eu estou tranquilo, certo? Eu estou rico, eu estou rico, né? Feliz, me realizado, estou realizando dentro deste blog diário cada dia, de todas as formas, ganhando consciência junto com Deus. Isso já é uma coisa boa, certo? Isso já é uma coisa boa. Agora, se vocês vier, né? Se vocês vier, né, apresentando, contribuindo, ajudando, né? Eu acredito que é bom, é bom. Mas se a pessoa não veio é porque não está na hora, está tranquilo, maravilha, tranquilo, maravilha, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, é importante, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.